Calma aí, meu amiguinho, o negócio é o seguinte, ó. Antes de você assistir esse corte, eu quero fazer um pedido pra você. O link completo deste episódio que você vai ver agora tá aqui na descrição, tá bom? E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, não só aqui no canal de cortes, como também no canal principal. Vambora! Mas você ainda acredita nessa gestão, cara? Ou você acha que é uma gestão já tá fadada ao fracasso? Não tem como. Porque as ideias que você dá é de alguém que ainda acha que tem a possibilidade de mudar. Ou você não acredita mais? Cara, eu tô dando ideias, mas pelo que eu vejo, pelo que se nota e pelo nível de atuação prática dessa atual gestão, não tem como. Vai pro buraco. E eu vou falar algo aqui que me ocorreu recentemente numa conversa com Pilão. Pilão é um dos maiores corintianos do Brasil, assim como meu pai que já morreu. Pilão é o avô da Giovana ali da freguesia do Ó. Pilão me trouxe uma provocação que fez muito sentido. Eu temo pro Corinthians, se continuar com essa gestão, o Corinthians vai virar o Santa Cruz. Ô, louco. O Corinthians vai virar o Santa Cruz. Frase forte. É a torcida gigante. O Corinthians Caraca. tem uma torcida gigante. Uhum. Você lembra que a gente estava falando sobre a quantidade o nível de comprometimento e a quantidade de pessoas que o Corinthians coloca no estádio? Independentemente do momento, o Corinthians, se continuar assim, vai ser um time de terceira divisão e vai se transformar no Santa Cruz da capital paulista. Que isso, Ivan. Não é possível, cara. Essa aí é muito forte, velho. É o que eu tô falando sobre essa gestão. Se não mudar, se não tiver uma transformação radical, escreve. O Corinthians é o próximo Santa Cruz do futebol. A cara do Cara, olha, o que você tá falando, eu tô quer um montando a lencinho cena pra- na minha cabeça. Tem Eu quero, lencinho eu pra quero te ir dar? embora. É um filme de terror. Nada contra o nosso querido Santinha e tal, né? Não, Mas que ele ficou sem divisão pra jogar, cara. Não teve divisão nacional pra jogar. Olha, Deus não te ouça nesse Eu momento. também, mas eu também torço que não. Deus não Mas, te ouça. posso passar lá, a torcida não Também torço permite pra que chegar não. nesse momento. Os caras tiram os caras à força de lá, eles assumem, eles entram com a grana, independentemente de qualquer coisa, cara. Eu duvido. Não, mas é um raciocínio sério. O Corinthians, ele vivendo no anonimato. claro. Pô, pessoal, Mas peraí. assim, ó, a única coisa que eu quero dizer 4 anos também, sem ganhar nada. não é só fruto dessa gestão. Não, Isso não, aí não, é a claro. é a continuidade de uma sequência de trabalhos e de gestões exploratórias que tiveram força e que nunca foram transparentes. Perfeito. Então, hoje, no atual cenário, cara, o que eu mais gostaria de ver era assim, ó. Se você não sabe fazer, como ele admitiu que ia chamar um senhor, traz um profissional do mercado legal. E esse profissional, a primeira coisa, gabinete de crise. O Corinthians precisa passar por um gabinete de crise. Crise de credibilidade, crise de futebol, crise de captação de novos nomes, de novos anúncios. Então, o que o Corinthians precisava? De um bom profissional do mercado, que esse profissional do mercado se posicionasse para passar essa imagem de credibilidade. Ó, o circo tá pegando fogo, só que eu cheguei para apagar o incêndio. Então, se eu cheguei para apagar o incêndio, eu vou, a partir de agora, precisar do comprometimento de vocês, imprensa, de vocês, torcedores, com o movimento que vai ser feito internamente de forma dura, de forma contenciosa e de forma racional. Nós vamos usar menos a emoção. Objetivo, tirar o Corinthians da Série B o ano que vem. Esse é o primeiro passo. Vamos cortar salário de jogador que não tiver rendendo, vamos mandar jogador fora, vamos revelar gente da base, vamos trazer um técnico comprometido e vamos colocar esses jogadores para baterem no peito e fazer uma conexão direta com você, torcedor. A partir de agora, o departamento do futebol do Corinthians está aberto para o público. Porque nós vamos mostrar como nós trabalhamos e como quem ficou está de fato comprometido com essa transformação. Porque aqui só tem espaço para quem quer transformar. Para reconstruir essa marca que está jogada na lama. Esse é só o primeiro passo. Perfeito. Não, e um último detalhe aqui, a gente estava falando, estava até prestando atenção no que o Ivan falou, e uma outra coisa, quanto dinheiro que o Corinthians deixou de ganhar por não ter explorado bem a marca do Cássio, do Fagner, dos caras que são ídolos do clube, né? A imagem do Fagner hoje ela é péssima. Péssima. Muito por causa dele também, né? Claro, muito por causa dele. Mas sabe o Agora, que a rola? imagem O é péssima, Capelari, cara. sabe o que rola? É assim, ó. É engraçado você estar falando isso. Que eu cresci na indústria da produção de conteúdo. Perfeito. Eu não sou especialista em futebol, em comunicação, eu sou especialista em ser criativo para produzir conteúdo. Eu uso voz, imagem para colocar esse conteúdo para fora. Desde que eu entrei em TV, o meu grande desafio lá no passado do Clube Esporte era a gente sair, ir para um treinamento, São Paulo, Corinthians, Santos, enfim, Palmeiras, e trazer uma reportagem que no dia seguinte no Clube Esporte eu contasse tudo menos o treino e que eu trouxesse algo diferente. Sabe por quê? Porque o povo gosta disso.
O torcedor gosta de saber de bastidor. É lógico. Entendeu? Ele quer saber o que rola no vestiário, onde o cara come, como ele brinca com fulano, com ciclano. Só que hoje, o clube, além de não explorar isso, ele sequer explora o beabá, que é mostrar uma jogada de finalização, faz 3 jogadas de finalização pra gente divulgar pra imprensa. Não tem. Os departamentos de futebol e de comunicação dos clubes no Brasil, e aí não é só o Corinthians. O São Paulo é o pior de todos, inclusive. O Palmeiras é o que mais bem divulga aqui em São Paulo. Então, assim, ó, é mostrar que esse produto que vocês estão entregando para a imprensa é uma propaganda gratuita que a imprensa vai fazer para a marca de vocês. Exato. E que tem gente sedenta para confiar. E assim, nada mais é do que um voto de confiança e um agradecimento para que o torcedor continue amando esse escudo. Continue amando essa marca. Humanizar mais também, essa marca. velho. Sabe o que acontece? Os departamentos de futebol hoje, por isso que eu critiquei o trabalho do Ivan Andrade, que é só uma das peças. Não é o trabalho do Ivan Andrade. É o trabalho que já existe estabelecido na corporação e que ele desempenhava por não ter o poder de mudar. Ele é um pedacinho da engrenagem. Flávio Ortega, Ivan Andrade. E aí você não mostra nada, porque Segue o departamento de comunicação, de produção de conteúdo, ele é muito menor do que o departamento de futebol. Então, assim, quem produz... Fica quieto, isso aí é a última coisa. Exato. Pelo contrário, tem que ser a primeira. Se você transforma... Sabe qual que é o maior exemplo disso no mundo? Uma empresa chamada Red Bull House of Media. A Red Bull não anuncia absolutamente nada em lugar nenhum. Ela se comunica produzindo o próprio conteúdo. Sabe para quem que a Red Bull dá dinheiro? Para os produtores de conteúdo, que distribuem o conteúdo nos próprios canais. Agora vai lá ver a mídia do Yuri Alberto, vai lá ver a mídia do Carlos Miguel, do Cássio, se era explorada. Não são. Vai Só para complementar, o Cássio, ele mesmo criou a própria linha, não sei se você sabe, dele de roupas. Ele mesmo criou. O Corinthians não fez nada. Então, se você entra lá, tem a lojinha do Cássio. Ele criou. Então... Você entende? Você entende a falta? Cara, quanta oportunidade. Um profissional sério de marketing de mercado se entra no Corinthians, Nossa, cara. tá louco. Cara, olha o que os caras fazem no futebol americano, na NBA, nos Estados Unidos. Você imagina se um gestor com esse mindset, com essa mentalidade, vem parar num clube como o Corinthians, cara? Você entende? Percebe? O Corinthians deveria estar, da mesma maneira que você falou que poderia ser um Manchester United, poderia ser um Real Madrid. Poderia estar fazendo jogo e excursão no mundo, levando grandes ídolos do passado, montando formatos e que você popularizasse o futebol brasileiro. Quando eu olho, cara, pro que aconteceu com o Corinthians, eu sou da época do estádio, cara, da construção, que o nosso sonho era ter um estádio. A maior cagada do time, a maior cagada do clube foi ter construído esse estádio. Sabe o que o Corinthians tem que ter feito, cara? Pego o Pacaembu, né? Continuado uma concessão de 30 anos, transformar aquilo num estádio boutique, sofisticado, cravado no centro da capital paulista e que se transformasse num centro de visitação. Exato. Para todo mundo que viesse pro Brasil. Que, por sinal, explora muito pouco o turismo. Sem dúvida. É quando você vai pra Inglaterra, qual a primeira coisa que você pensa? A gente quer ir pro futebol. Você quer ir pro Anfield, você quer ir pro Old Trafford, você quer ir pro Stamford Bridge, White Hart Lane, Wembley. Você quer fazer isso, cara. Fazer o tour completo. Exatamente isso. Aí você vai construir um estádio do Cafundó do Juda, mal pensado, todo arrebentado, com dinheiro uma credibilidade emprestado. muito duvidosa. Cara, e não era tão difícil de fazer. Eu queria dar uma sublinhada em relação a isso que o Ivan falou, que é o seguinte. Há 15 anos, quem era maior? Flamengo ou Corinthians? Incomparável. Incomparável. Pô, a gente tá falando aqui, gente. O Corinthians foi campeão do mundo em 2012. A gente tá em 2024, quase 15 anos. Sim. 15 anos o Corinthians estava literalmente no topo do mundo. O Flamengo nem imaginava que poderia passar pela transformação que passou e se transformar na potência que é hoje. Como é que um clube sai do topo do mundo e chega no fundo do poço? E como o Flamengo, que tem a massa, tem a importância, tem a história, o Flamengo não nasceu de 15 anos pra cá, o Flamengo tem uma história gigantesca, sem dúvida alguma, mas o Flamengo conseguiu se reestruturar a ponto, a curto prazo, de ultrapassar e de muito o Corinthians. Cara, isso pra mim não entra na minha cabeça. O que o Corinthians deve ao Flamengo em relação à repercussão de marca, tamanho de torcida, exposição, no estado como São Paulo. No estado como São Paulo. Desculpa, gente. Hoje é terra arrasada, mas não é possível. Todos esses elementos que o Ivan colocou na mesa aqui, não é tão difícil trazer gente capacitada para pavimentar a curto, médio prazo para que o Corinthians possa se transformar igual ou até acima do que o Flamengo é hoje, pessoal. Mas, Capelari, você tem que fazer o seguinte, é aquilo que você disse no início. Mudança no estatuto. Tem que mudar. Precisa mexer hoje nesse estatuto. A Gaviões, quando for fazer pressão, tem que fazer pressão, sabe para quê? Não é no presidente, é no conselho. Pega os caras lá e fala assim, meu irmão, nós vamos sair daqui quando vocês mudarem nesse estatuto. Nós vamos ficar protestando cedo, de tarde, de noite. Vamos fazer a vida do sócio contribuinte, o cara que frequenta o clube, difícil. Porque ele vai se sentir pressionado a também mudar. É só por meio de grandes mobilizações que
que as revoluções acontecem. Eu sei que a gente está falando de futebol, a gente está falando de economia, a gente está falando do presidente de um país. Porque o futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes. Né? Mas quando chega num nível em que se chegou, de desespero, de vergonha que chegou, cara, os organizados, que se dizem organizados, precisam ter uma estratégia para isso também. Pô, a gente está dando umas dicas aí. Tem gente inteligente no mercado querendo ajudar. O problema é que o clube não está preparado para receber essas opiniões. Talvez eles não queiram receber, né? Na verdade é essa. Talvez o caos instalado, talvez toda essa repercussão negativa seja interessante para algumas pessoas, cara.